Olá, amigos do YouTube. Aqui estamos nós, na nossa casa, gravando essa palestra para a gente postar no nosso canal, porque, como todos sabem, nós ainda estamos impossibilitados de fazer nossas reuniões presenciais. Então, como é de hábito estarmos aqui todos os domingos às 19 horas e às terças, 15 horas, nós vamos continuar fazendo as nossas palestras, gravando e colocando no nosso canal CEF Terna TV, para que todos tenham acesso a elas. Eu agradeço a oportunidade que a gente tem de oferecer a nossa palestra a todos aqueles que seguem o nosso canal, que já estão inscritos, outros que apenas visitam, a gente pede para se inscreverem, para que possam receber notificações todas as vezes que a gente tiver aqui uma palestra nova. Quero também convidá-los para visitar a nossa página no Facebook. O Centro Espírita Friburguense, com esse nome mesmo, Centro Espírita Friburguense, tem uma página no Facebook na qual nós colocamos nossos avisos, mensagens, postamos também palestras e ali, através dessa página, nós nos comunicamos, com todos aqueles que também já estão nos seguindo. Então, agradecemos a presença de todos no YouTube, de todos aqueles que nos seguem ali, e deixar que a nossa irmã Valéria Cristine faça a palestra de hoje, para que a gente tenha mais uma no nosso acervo. Até. Meus queridos, quanta saudade a gente tem de estar aqui. A gente fez a nossa última palestra aqui no centro em março, e depois disso tudo, estamos passando aí por por essa pandemia, que eu acho que, na verdade, é um grande aprendizado, que a gente está tendo a oportunidade de ter. Nem todos estão vendo dessa forma, mas é um grande aprendizado. Então, nós vamos estar aqui falando um pouco sobre tudo isso que nós estamos passando. Então, eu, como fazia lá na TV, a gente sabe que em vários momentos a palestra vai ser assistida. Então, para quem está assistindo, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Como disse a Sueli, esse, por enquanto, vai ser o nosso canal de comunicação com vocês, mas já já a gente vai estar junto novamente para se reunir, para dar aquele abraço gostoso que a gente realmente sente falta, Então, eu hoje escolhi um tema para a gente conversar algumas reflexões em algumas obras aqui da codificação, e o tema são mudanças necessárias, E a gente sabe realmente que a gente está passando por tudo isso, e não é a primeira transformação, não é a primeira pandemia, não é a primeira catástrofe, nada disso é novo no nosso planeta, A gente está num planeta de provas e expiações, sujeito às intempéries da natureza, sujeito a doenças, igual nós estamos passando agora com o coronavírus. Então, a gente vai estudar um pouquinho para a gente poder entender o contexto de tudo que a gente está passando. E, como disse a Sueli na semana passada, vocês já podem assistir a palestra que ela fez, muito boa e muito necessária, sobre Deus e o Espiritismo. Então, mostrando o quanto Deus, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, é muito importante que a gente entenda, porque Deus é justo. Nós não estamos passando por essa situação porque nós estamos sendo castigados. Não, há todo um contexto que a gente precisa compreender, a gente precisa ampliar o nosso entendimento sobre tudo isso que nós passamos. Para quê? Para que a gente se sinta um pouco mais seguro, para que a gente se sinta confortável ao passar por toda essa situação, de uma forma mais positiva, de uma forma mais tranquila. Então, vamos lá. Aqui, no Livro dos Espíritos, vamos começar aqui com a lei do progresso, que é uma lei divina, que a gente... E eu vou ler alguns trechos aqui, porque a gente tem só uma horinha aqui, não dá tudo, mas, como eu digo para o pessoal da terça-feira, vou deixar dever de casa, porque vou falar aqui de O Livro dos Espíritos, a Gênese, vou citar um trechinho, vou falar do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente sabe que não falta
assunto e material para a gente estudar e para a gente pesquisar na doutrina espírita. E aí, na questão 783, Kardec faz o seguinte questionamento aos espíritos. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? E eles respondem: ao progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Mas, quando um povo não avança bastante rápido, Deus lhe provoca de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. Né? E aqui, vamos atentar, quando um povo, né, aqui está falando de um povo, de uma nação, de uma situação circunscrita a um determinado local. Mas essa pandemia pela qual nós estamos aí passando, ela não acometeu um povo, uma localidade, não. Ela atingiu o planeta Terra, a humanidade como um todo. Então, a gente vê que o propósito disso tudo aí é para mexer mesmo. É para mexer com as nossas estruturas. Né? Não é um abalo físico, não é um flagelo destruidor, mas é um abalo moral. Porque se a gente parar para pensar em tudo, quais são as consequências disso na nossa vida, a gente está tendo uma oportunidade muito boa de avaliar, né, como a gente utiliza os recursos da terra, o que realmente importa, do que realmente a gente precisa na nossa existência. E, às vezes, o mais valoroso, que é a convivência, que é a visita à casa de um amigo, que é um abraço, né? E nós, brasileiros, somos um povo muito caloroso, que gosta de contato físico. Então, isso para nós é difícil, né? Então, a gente tem tanta coisa para aprender, é claro. Não sejamos iludidos. Todo mundo, isso vai transformar a humanidade como num passe de mágica. Não é assim. Nem todo mundo vai se sentir diferente. Isso não vai trazer, né? Com certeza traz reflexões para todos nós, mas poucas pessoas, não todos, né? Muitos estão com sentimentos de medo, de raiva, já irritados com toda essa situação, com toda essa rotina, e a gente sabe que é uma rotina diferente, é uma rotina difícil. Mas aqueles que já têm esse propósito, que já refletem um pouco mais, e que nós que estudamos a doutrina espírita sabemos, né, o quanto é importante a gente sempre refletir, pensar nas nossas atitudes, nas nossas ações no dia a dia, e rever realmente muitas coisas na nossa vida. A gente via num ritmo muito acelerado, valorizando muitas coisas, querendo consumir demais, e de repente, né, vem um vírus e que faz a gente parar, né, mesmo que de forma incisiva e obrigatória, mas faz a gente refletir, faz a gente rever muitas coisas na nossa vida. Né? E aí continuamos aqui com um comentário de Kardec depois dessa resposta dos espíritos. O homem não pode permanecer perpetuamente na ignorância, porque deve chegar ao fim determinado pela providência. Ele se esclarece pela própria força das circunstâncias. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias, germinam ao longo dos séculos e depois explodem subitamente, fazendo ruir o edifício carcomido do passado, que não se encontra mais de acordo com as necessidades novas e as novas aspirações. O homem, geralmente, não percebe nessas comoções mais do que a desordem e a confusão momentâneas, que o atingem nos seus interesses materiais. Mas aquele que eleva o seu pensamento acima dos interesses pessoais, admira os desígnios da providência que do mal fazem surgir o bem. São a tempestade e o furacão que saneiam a atmosfera depois de a haverem revolvido. Né? Então, a gente vê claramente, claro, nós estamos passando por perturbações, como não? Né? A gente tinha uma rotina de trabalho, saía, deixava filho na escola, e agora
E também a gente está tendo uma oportunidade de exercitar muito a caridade, a paciência, porque nós estamos convivendo uns mais com os outros, né? Antes, às vezes, as pessoas saíam de manhã para ir trabalhar, só voltavam à noite. Enquanto isso, tinha alguém para cuidar dos filhos, as crianças estavam na escola. De repente, isso tudo ficou diferente. Quem trabalhava fora, começou a ter que trabalhar em casa e se adaptar ali àquela rotina. As crianças também. Então, claro, nós vamos ter perturbações, mas que são momentâneas e que são necessárias para que a gente, né, veja as coisas de uma outra forma. E aí tem um comentário aqui de Herculano Pires, que é o tradutor aqui do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: como se vê, por este comentário de Kardec e pelas explicações dos espíritos a que ele se refere, o espiritismo reconhece a necessidade desses movimentos periódicos de agitação natural, quer dos elementos, quer dos povos, para a realização do progresso, mas os admite como fatos naturais e não como criações artificiais, a que os homens devam dedicar-se em obediência a doutrinas revolucionárias. O que ele ensina é que o homem deve colocar-se nestes momentos acima de seus mesquinhos interesses pessoais para ver em sua amplitude a marcha irresistível do progresso, né? E pode parecer estranho eu estar falando sobre progresso, a gente no meio dessa situação, mas é progresso sim. Nós precisamos avançar, né? Nós precisamos evoluir e rever conceitos, rever valores. E, às vezes, numa situação dessa, a gente vai aos pouquinhos na nossa vida, vai aprendendo, mas se faz necessário, às vezes, um abalo bem grande para que a gente veja de uma forma mais clara, de uma forma mais objetiva, o que a gente anda fazendo, né? E aí, continua agora a questão 785, né? Qual o maior obstáculo ao progresso? São o orgulho e o egoísmo. Quero referir-me ao progresso moral, porque o intelectual avança sempre. Este parece, aliás, à primeira vista, duplicar a intensidade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o amor das riquezas, que, por sua vez, incitam o homem às pesquisas que lhe esclarecem o espírito. É assim que tudo se relaciona no mundo moral como no físico, e que do próprio mal pode sair o bem. Mas esse estado de coisas durará apenas algum tempo. Modificar-se-á à medida que o homem compreender melhor que, além do gozo dos bens terrenos, existe uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável, né? Nós temos essa tendência, até porque por causa da nossa pouca evolução, do nosso pouco entendimento, de olhar só o aqui e agora, né? Sem conseguir ter uma visão maior de um contexto, de uma coisa grande, né? E isso tudo que a gente está passando realmente pode proporcionar muitas coisas boas, muitas mudanças de pensamento, de sentimentos e de atitudes. E uma coisa também que a gente não pode esquecer, e que às vezes a gente se desliga, é quais são as características da nossa morada, né? Nós estamos num planeta de provas e expiações. Mas o que é isso? O que é esse planeta, né? A gente vê lá no Evangelho, quando Jesus diz, né, que na casa do Pai há muitas moradas, é um dos princípios da doutrina espírita, que é a pluralidade dos mundos habitados. Ou seja, não é só a Terra, né? Como eles dizem, não é esse grãozinho de areia só que é habitado, né? E o resto é só para a gente contemplar. Não, toda a criação divina, ela tem um propósito. Então, essas moradas, esses mundos, esses planetas, eles são escolas onde a gente vai sendo matriculado ao longo das nossas existências para se aprimorar, para evoluir, né? Mas a Terra, quando a gente diz, né, a gente está passando por isso, mas nós estamos sujeitos a tudo isso, meus queridos. Ainda por guerras, pandemias, toda sorte de misérias. Por quê? Porque essa é a característica do mundo em que nós estamos hoje morando. Hoje é a oportunidade que a gente está tendo aqui de se melhorar, de evoluir. Então, lá no Evangelho, a gente
vai ler aqui, ó, diferentes categorias de mundos habitados. Do ensino dado pelos espíritos, resulta que muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. E aí, de uma forma resumida, só para a gente se situar, né, eles fazem uma classificação que não é absoluta, mas é a nível da gente poder compreender, uma divisão aqui didática, que são mundos primitivos, que são destinados às primeiras encarnações da alma humana, mundos de expiação e provas, onde domina o mal, mundos de regeneração, no quais as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando suas fadigas da luta, mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal, mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e prova, razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias, né? Então não é, a gente se admira de muitas coisas que acontecem na Terra, mas é como a gente viu aqui, é um planeta ainda onde o mal prevalece. E nós que estamos aqui encarnados, não estamos aqui por acaso, caímos no lugar errado, não. Esse mundo é o mundo necessário para a gente evoluir, para a gente melhorar, para a gente trabalhar as nossas inferioridades e evoluir. É a oportunidade bendita e necessária, né, que a gente precisa. E aí, a gente vai ler aqui o item 6, que fala da destinação da Terra, causa das misérias humanas. Muitos se admiram de que na Terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza. E daí concluem que a espécie humana bem triste coisa é. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que o emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Ora, que é a população da Terra em face da população total desses mundos? Muito menos que a de uma aldeia, em confronto com a de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da Terra e a natureza dos que a habitam. Como a gente quer viver num paraíso se nós ainda não sabemos, né, agir de forma solidária, fraterna, se as virtudes ainda não são maiores que os nossos vícios, né? E a gente se espanta, né? E mais ainda, às vezes a gente quer um mundo melhor, um mundo transformado, mas quando a gente é solicitado a fazer a nossa parte, muitas vezes a gente, né, não quer, a gente quer ver o mundo transformado, mas não quer dar a nossa contribuição para transformar o mundo, né? Então é uma coisa que a gente tem que pensar. E aqui no finalzinho eles falam, ora, assim como numa cidade a população não se encontra todos nos hospitais ou nas prisões, também na Terra não está a humanidade inteira. E do mesmo modo que do hospital saem os que se curaram e da prisão os que cumpriram suas penas, o homem deixa a Terra quando está curado de suas enfermidades morais. Né? Porque esse é o grande objetivo. A gente está aqui para crescer, para evoluir. Né? Então, enquanto a gente tiver ainda, como a gente viu aqui, o orgulho, o egoísmo prevalecendo em nós, nós vamos passar por todas essas situações. Porque enquanto a gente não se curar dessas enfermidades morais, não trabalhar tudo isso, a gente não vai para um orbe como a gente viu lá, melhor do que a Terra. Né? Quando a gente já tiver esse merecimento, quando a gente já tiver feito esse trabalho e alcançado esse nível evolutivo,
automaticamente nós já vamos reencarnar em outros planetas melhores, em planetas de regeneração, como a gente viu aqui. E assim, gradativamente, né? Vamos atingindo aí. E aí, vai falar mais um pouquinho ainda do mundo de provas e expiações, um trechinho aqui, que diz o seguinte: a Terra, conseguintemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas revelando todos como caráter comum, o servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos têm aí de lutar, ao mesmo tempo, com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso dos espíritos, né? Então, é assim, é característico, e às vezes a gente esquece disso, né? Então, o que eu acho importante da gente pensar, da gente refletir, é isso, né? Começamos na semana passada, como eu já disse, com a Sueli, fazendo uma palestra ótima sobre Deus e o Espiritismo. Se nós acreditamos em Deus, se nós entendemos já, pelo menos um pouquinho dos seus atributos, que ele é soberanamente justo e bom, a gente tem que entender que há um propósito grande para tudo isso. E muitas pessoas perguntam, mas por que a gente está passando por isso? Estamos passando por um processo de desencarne aí. No Brasil, eu acho que já passou, né? Acho que de 85 mil mortes. Então, a gente vai vendo isso em outros países também. São processos naturais. Todos os dias morrem de causas variadas no nosso planeta muitos e muitos irmãos. E outros também chegam, né? Está lá na Gênese. Emigrações e imigrações dos espíritos, né? Isso acontece ou de forma individual, num determinado número, ou, dependendo dos flagelos dessa pandemia, vão desencarnar mais espíritos juntos, né? Eles vão também desencarnar. E eles vão para o plano espiritual, como outros espíritos também, daqui a pouco, estão vindo à Terra novamente. E essa mudança, essa passagem, né, de espíritos daqui para lá, de lá para cá, é necessária para a renovação da tecnologia, da moralidade do nosso planeta, né? Então, isso é necessário. É lógico, é uma situação triste? É triste, né? Nós não estamos sendo frios e calculistas ao falar isso, não. São entes queridos, não são só números. São pessoas, são famílias que estão sofrendo a perda dos seus entes queridos, é uma dor legítima, né? Uma dor inesperada, até para os espíritos que desencarnam muitas vezes nessas situações e que se encontram perdidos, desorientados, né? Então, mas há um contexto maior para tudo isso. A gente precisa entender isso de uma forma melhor, né? E mais ampla. E aí, eu lá na Gênesis, passando assim para procurar um assunto aqui que eu queria, aparentemente, se a gente olha, né, e é um livro, é um dos livros da codificação, que muita gente tem medo, acha que é muito difícil, e não gosta de estudar Gênesis porque acha complicado, mas é um livro, né, como todos os outros, maravilhoso, e está lá no capítulo 9, que fala das revoluções do globo. Só um itemzinho aqui, o item 14. Fisicamente, a Terra já teve as convulsões de sua infância. Ela entrou agora num período de estabilidade relativa, no período do progresso pacífico, que se realiza pela reprodução regular dos mesmos fenômenos físicos e pelo concurso inteligente do homem. Porém, ela ainda está em pleno trabalho de gestação do progresso moral. Aí residirá a causa de suas maiores comoções. Até que a humanidade haja crescido suficientemente em perfeição pela inteligência e pela prática das leis divinas, as maiores perturbações serão causadas pelo homem,
e não pela natureza. Isto é, serão mais morais e sociais que físicas. Olha que beleza isso aqui. Parece que foi escrito agora. É super recente tudo isso aqui, né? Porque nós já passamos, gente. Eu não sei se todo mundo gosta de assistir esses programas que tem aí no Discovery, no History, que falam sobre... Tem uma série maravilhosa que é Cosmos, né? Que é um espetáculo de se assistir aquilo, porque a gente vê como a Terra, como esse planeta que nós temos aqui, foi preparado. Quantas transformações esse planeta fisicamente passou para poder, na hora certa, a gente estar aqui, nas condições certas, tendo oxigênio, né? Outras espécies aí, como os peixes, tendo a água. Todo um preparo físico para que nós hoje pudéssemos estar aqui, vivendo, evoluindo. Então, essas convulsões maiores da Terra, elas já passaram. Hoje, claro, nós também ainda estamos aqui tendo que conviver com os flagelos destruidores, com as tempestades, com os furacões, né? Os vulcões aí. Mas é diferente. Está lá na Gênese, nos Sinais dos Tempos, na geração nova. Né? Tudo que a gente vai passar. Né? Os tempos são chegados. O mundo não vai acabar, isso não vai ser destruído. Mas é um momento de revolução. Não são as entranhas da Terra, como está lá escrito na Gênesis, que se movimentam. São as entranhas da humanidade. E a gente vê isso muito claro, porque não foi só um lugar circunscrito que foi atingido. Foi o mundo inteiro. Essa pandemia está influenciando tudo no mundo, né? Nas nossas vidas e na vida do mundo inteiro. Não foi só um lugar circunscrito, né? Então é importante a gente entender que é chegado o momento dessas mudanças, de nós passarmos por essas transformações que vão mexer com a nossa moral, vamos olhar, né? Vai nos ajudar tudo isso a olhar para o outro com mais amor, com mais fraternidade, como eu disse, nem todo mundo, né? Então, diante do que eu já coloquei aqui, a gente tem que refletir muito, né? Como que a gente está se portando, como que a gente está... Em que direção nós estamos aí colocando os nossos pensamentos? Quais são os sentimentos, as emoções que a gente tem trabalhado? Né? Quais são as nossas ações em proveito próprio e também para ajudar o outro que nós estamos fazendo? Né? O que nós estamos fazendo? Será que a gente só está reclamando? Ou será que a gente está aproveitando realmente todo esse momento de mudança, como diz lá o tema da palestra? As mudanças são necessárias. Mas será que a gente está sabendo aproveitar ou perceber isso como a gente tem que perceber? Né? Então, é uma reflexão que cada um de nós tem que fazer. E outra coisa, né, que a gente tem que estar... É uma recomendação de Jesus que é útil todos os dias da nossa vida, em todos os momentos, que é o orar e vigiar. Né? Nós sabemos que tudo, né, todos os seres animados e inanimados, tudo, né, todos nós estamos envolvidos num fluido cósmico universal. O que é isso? É o campo aí que a física quântica hoje chama, mas, ou seja, o que é? Nós estamos todos ligados, conectados um pelo outro, envolvidos por esse fluido, e esse fluido, ele é o veículo do pensamento. Né? E pensamento e vontade são atributos do espírito, né? Esteja ele encarnado ou desencarnado. Então, daí, o que a gente já pode concluir? Que olha só como a gente está envolvido, querendo ou não, porque as pessoas falam, isso é bobagem, nada me atinge. Querendo ou não querendo, sabendo ou não sabendo, todos nós estamos. Para a gente fazer uma comparação, vamos pensar num mar, né? Como se a gente estivesse num mar aí, fluídico, envolto nessas vibrações, nesses pensamentos. E a gente sabe que a doutrina espírita nos ensina muito bem sobre a lei da sintonia. Né? O que nós pensamos, o que nós vibramos, nós atraímos também
vibrações, pensamentos e emoções que são semelhantes às nossas. E nós estamos vivendo um tempo realmente de mudanças. Muitas pessoas estão tendo crise do pânico, crise de ansiedade, suicídios, depressão. A gente já vinha numa epidemia de tudo isso acontecendo, né? De suicídio, de ansiedade, de depressão. E com a pandemia, com certeza esse número é muito maior. Porque a gente é uma fase que nós estamos vivendo de incerteza. A gente não tem mais estabilidade, né, nos nossos trabalhos. Muitas coisas estão mudando e vão mudar ainda daqui para frente, né? Então, nós estamos aí num momento de uma existência líquida, se a gente pode assim dizer. Mas temos que ter uma confiança sólida. Temos que ter um entendimento claro. Então, quantas vibrações de medo, de insegurança, de ansiedade. E isso nós estamos falando não só de espíritos encarnados, mas os espíritos desencarnados também. Esse fluido também é o veículo do pensamento deles, né? Então, olha como a gente tem que estar atento e prestar atenção no que a gente está vibrando, no que a gente está pensando. É claro, não tem como a gente viver todo dia ali num equilíbrio. Não! Vai ter dia realmente que a gente vai estar chateado, a gente vai estar inseguro, a gente vai estar com medo. É normal diante disso tudo. Só que nós temos que estar muito atentos a esses pensamentos, o que a gente anda vibrando, porque, né, há um somatório de situações que vão nos promovendo esse pânico, essa insegurança. Então, temos que estar atentos a isso aí, né? E é uma diversidade imensa, né? Porque se cada um de nós pensa, emite vibrações, imagina isso de todo mundo, dos encarnados e dos desencarnados, né? Porque a gente sabe que em torno da Terra tem uma população de espíritos que estão desencarnados, que também convivem, que gostam das mesmas coisas. Então, olha como é importante esse momento dessa reflexão e a gente estar atento, né? Prestar atenção, né? Em que faixa nós estamos vibrando. Medo? Claro que a gente tem medo. Não tem como a gente dizer, não, isso aí é tranquilo, eu confio em Deus. Tem gente que tem essa fé e essa confiança? Com certeza tem. Mas é uma minoria. A maioria de nós ainda não alcançou ainda essa tranquilidade, essa serenidade, né? Ainda estamos longe disso aí. E aí, como eu falei aqui, né, do pensamento e da vontade, vontade tem a ver com escolha. E escolha tem a ver com livre-arbítrio, né? E tem um capítulo aqui do Livro dos Espíritos, que fala das leis, né, uma das leis divinas, é a lei de liberdade. E ela é bem extensa e estou pensando até numa próxima oportunidade falar um pouco mais, porque essa lei de liberdade fala sobre fatalidade, sobre livre-arbítrio, as escolhas que nós fazemos. A Sueli já falou algumas coisas disso na semana passada, na palestra que ela vai fazer na próxima terça-feira, né? Mas aí tem uma questão, que é a questão 872, que ela é muito boa, ela é um pouquinho extensa. Eu vou só destacar as partes aqui que falam sobre livre-arbítrio, né? Para a gente refletir um pouquinho. É o resumo teórico do móvel das ações humanas, né? É a questão 872 do Livro dos Espíritos. A questão do livre-arbítrio pode resumir-se assim. O homem não é totalmente conduzido ao mal, os atos que praticam não estavam escritos. Os crimes que comete não são o resultado de um decreto do destino. Ele pode, o espírito, como prova e expiação, escolher uma existência em que se sentirá arrastado para o crime, seja pelo meio que estiver situado, seja pelas circunstâncias supervenientes. Mas será sempre livre de agir como quiser. Assim,
o livre-arbítrio existe no estado de espírito com a escolha da existência das provas. E no estado corpóreo, com a faculdade de ceder ou resistir aos arrastamentos a que voluntariamente estamos submetidos. Cabe à educação combater as más tendências, e ela o fará de maneira eficiente quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem. Pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, chegar-se-á a modificá-la, como se modifica a inteligência pela instrução e o temperamento pela higiene, né? Então aqui, o que eles estão, né, de uma forma bem reduzida, porque o capítulo todo vai falando sobre isso, e aqui eles fazem, né, Kardec faz um resumo teórico, Kardec não, os espíritos, né, fazem um resumo, esse resumo teórico foi dos dois, né, Kardec e a espiritualidade. Porque é muito interessante da gente entender isso aqui, né? Até tudo isso que a gente está passando. Nós estamos aqui com um propósito, né? Que é de evoluir. Quando nós estamos no plano espiritual, quando a nossa visão é desembaraçada da matéria, a gente não tem essa influência da matéria, nós somos livres para escolher, para fazer as nossas escolhas. Isso quando nós, como espíritos, já estamos um pouco mais entendidos e temos essa capacidade, claro, que é ajudados pela espiritualidade, a fazer essas escolhas das provas, né? E até mesmo passar por isso tudo que nós estamos passando, né? Porque se a gente parar para pensar, nós estamos sendo testemunhas oculares da história. Nós estamos vivenciando, isso vai estar lá, né, no nosso currículo espiritual, que nós estamos vivendo, passamos por essa pandemia, por uma situação dessa, né? Quanto tempo aconteceu a última? Há muito tempo, né? E hoje nós estamos vivendo isso. Então, esses irmãos que estão desencarnando, isso já estava aí no planejamento para que isso acontecesse, né? Desencarnar dessa forma, não tem ninguém abandonado e a gente está largado aí, não tem ninguém olhando, não, a coisa não funciona assim. A gente é que não compreende. Mas tem todo um planejamento, né? Eles falam sobre fatalidade, que a fatalidade, ela só existe em dois momentos, a fatalidade como ela é, no momento do nascimento e da morte. Então, quando as pessoas estão pegando esse vírus, um dia desse eu estava vendo uma senhorinha de 109 anos, ficou não sei quantos dias internada no hospital, passou por tudo aquilo, 109 anos, e saiu inteirona. E às vezes a gente vê um jovem, pega, saudável, e desencarna. Nós não estamos vendo isso, né? Então tem alguma coisa além. Não é jogando dados, não, esse daqui vai pegar o corona e vai morrer. Não, não é assim que funciona. Nada na nossa vida é solta, é sem planejamento, é sem propósito. Tudo que nós temos que passar, Deus permite que assim o seja para que a gente evolua, para que a gente escolha. E a gente continua tendo livre-arbítrio aqui, de ceder ou não às influências que nós vamos sofrer, que também é provável e existe um planeta de provas e expiações, onde há espíritos imperfeitos reunidos, todos nós, para a gente melhorar, para a gente, né, crescer, para a gente reformular o nosso espírito, né? Então, nós vamos sofrer essas influências, de como diz aqui, ó, cabe à educação combater as más tendências, né? E ela o fará de maneira eficiente quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem. Kardec era um educador, ele sabia da importância da educação. Quando a gente fala em educação aqui, o Espiritismo não fala só, além da educação que a gente tem, da educação intelectual, do conhecimento, da escola, da faculdade, do mestrado, é uma educação mais profunda, né? É uma educação que mexe com a moral, que mexe com o ser, né? Não é só uma educação de passar conhecimento, mas é uma educação de transformar, de ensinar as pessoas como trabalhar as suas más tendências,
como trabalhar pela sua reforma íntima, pelo seu autoconhecimento, né? A educação aqui, que é dita no Espiritismo, é uma coisa mais profunda, para mexer mesmo com a nossa estrutura, né? O espírito, desligado da matéria, no estado errante, faz a escolha de suas futuras existências corpóreas, segundo o grau de perfeição que tem atingido. É nisso, como já dissemos, que consiste, sobretudo, o seu livre-arbítrio. Essa liberdade não é anulada pela encarnação. Se ele cede à influência da matéria, é então que sucumbe nas provas por ele mesmo escolhidas. E é para o ajudar a superá-las, que pode invocar a assistência de Deus e dos bons espíritos, né? Claro que Deus sabe da nossa dificuldade, das nossas limitações, né? Ele não nos deixa sozinhos, né? Cada um de nós tem um amigo, tem um anjo da guarda, tem um espírito protetor, espíritos amigos que estão ali ao nosso redor. E em muitas situações de desespero na nossa vida, de angústia, de aflição, o que nos ensina Jesus? O que nos ensina a doutrina espírita? Que nós devemos nos recolher, que nós devemos orar. Ou seja, entrar em conexão com esses espíritos evoluídos, com esses espíritos amigos. Porque são provas, são desafios que nós temos que vencer e que muitas vezes são dolorosos, porque dizem respeito ao nosso ser, aos nossos entes queridos, não é? Que oportunidade a gente está tendo, oportunidade maravilhosa e desafiadora ao mesmo tempo, da gente estar tendo que conviver tão de perto, né, com a nossa família, com os nossos familiares, com um núcleo ali. E a gente sabe que é um núcleo necessário, mas muitas vezes não é onde a gente encontra uma harmonia, uma afeição recíproca. Não, muitas vezes as diferenças de outras encarnações, as dificuldades dessa, de ser paciente, de ser tolerante, de ser caridoso, são necessárias. E a gente ainda tem muita dificuldade em exercitar tudo isso, né? Nós estamos num aprendizado contínuo, como a gente viu aqui. A gente está sempre progredindo de uma forma lenta e gradual. E de vez em quando a gente passa por uma chacoalhada para ver se a gente, né, pega no tranco e vai um pouquinho mais rápido, né? Mas isso é muito necessário, né? E ter essa assistência, porque a gente não está sozinho. Sozinho a gente, com certeza, ia se atrapalhar. Acho que muito mais do que a gente se atrapalha, né, Sussu? E algumas vezes, porque a gente é ajudado, né? E aí, continuando aqui, que aí vai falar sobre a fatalidade, e uma outra oportunidade a gente vai falar sobre isso. A doutrina espírita é evidentemente mais moral. Ela admite para o homem o livre-arbítrio em toda a sua plenitude. E ao lhe dizer que se pratica o mal, cede a uma sugestão má que lhe vem de fora, deixa-lhe toda a responsabilidade, pois lhe reconhece o poder de resistir, coisa evidentemente mais fácil do que se tivesse de lutar contra a sua própria natureza. Assim, segundo a doutrina espírita, não existem arrastamentos irresistíveis. O homem pode sempre fechar os ouvidos à voz oculta que o solicita para o mal, no seu foro íntimo. Como o pode fechar a voz material de alguém que lhe fale. Ele o pode pela sua vontade, pedindo a Deus a força necessária e reclamando para esse fim a assistência de bons espíritos. É isso que Jesus ensina na sublime fórmula da oração dominical, quando nos manda dizer: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Quantas vezes nós fazemos essa oração e nós não entendemos isso, né? Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
E aí, quando a gente faz essa oração, a gente pensa para se livrar do mal de quem? Que os outros exercem sobre nós. Mas quem atrai o mal? Quem atrai? Somos nós. Nós somos a origem, nós temos no nosso espírito essas imperfeições, né? Do orgulho, do egoísmo, da vaidade, do ciúme, da avareza. Nós temos essas imperfeições, né? E nós estamos aqui na oportunidade para trabalhar essas imperfeições. Mas essas imperfeições são as portas abertas. São, né, muitas vezes, na nossa dificuldade, nós que atraímos. Então, a gente quer se livrar do mal, mas o mal que a gente tem que prestar atenção em querer se livrar é o que está aí na gente. Nós temos, né, um lado mal, nós temos um lado que a gente não gosta. Mas se a gente não projeta luz, se a gente não faz isso com amor, com a gente mesmo, a gente não consegue amar ao próximo. Não está lá? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. A gente nem sabe ainda se amar, a gente não sabe ainda se respeitar, a gente se cobra, a gente não se perdoa. Como é que a gente quer conseguir fazer isso com o outro com facilidade? Não. O processo sempre começa em nós, né? Tudo começa e termina em nós. Então, esse mal, essas más tendências, esses vícios que todos nós temos ainda pelo nosso estágio evolutivo, precisam ser trabalhados, né? É uma conquista íntima, uma conquista pessoal. E muitas vezes, como nós temos ainda muitas dificuldades, pelos nossos pensamentos, pelas nossas ações, pela nossa forma de agir, de interagir, nós vamos atrair, né, espíritos que estão na mesma sintonia, que estão na mesma vibração. Mas como eles dizem, não há arrastamento irresistível, né? Não há isso. Porque a gente vai ainda, né? A Sueli sempre traz um texto muito legal que fala do buraco, né? Que tinha um buraco na rua, e aí a gente vê o buraco, quando vê, está lá dentro do buraco, e aí a gente vai, passa de novo e vai caindo nas mesmas situações. Que enquanto a gente não se transforma, enquanto a gente não percebe esses vícios em nós, essas más tendências, não, eu não sou orgulhoso, eu não sou vaidoso, eu não sou egoísta, a gente vai empurrando com a barriga e acha que a culpa de tudo que acontece é dos outros, a gente se vitimiza. Eu faço isso por causa de fulano, por causa de ciclano. Não. Né? Independente das situações, das situações que a gente vive na nossa vida, a gente tem que prestar atenção nisso. Como eu estou me portando nessa situação? Qual é o significado que eu estou dando? Né? Então, essa é a proposta do Espiritismo. E aqui fala uma palavrinha que assusta, né? Assusta a gente, assusta todos, que é responsabilidade. Né? É entender que nós somos responsáveis pela nossa vida, pelas circunstâncias, né, que a gente passa, né? É responsabilidade. O espírita, ele é responsável. Como que se reconhece o verdadeiro espírita? É aquele que faz o esforço de vencer as suas más tendências. É um esforço. E é um esforço muito grande. A gente usa essa palavra esforço, mas é isso mesmo. Porque na nossa situação a gente tem que se esforçar muito para vencer essas más inclinações, né? E aí, como eu falei desse trechinho aqui ainda tem um trechinho aqui do Pai Nosso, vale a pena a gente ir lá só para ver o que eles dizem aqui sobre, né, a gente se livrar do mal. E aonde que está o mal, né? Aqui, ó. Vamos lá, ó. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Aí, o que os Espíritos falam sobre esse trechinho aqui do Evangelho? Ó. Dai-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos espíritos maus, que tentem desviar-nos da senda do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Mas somos espíritos imperfeitos, encarnados na terra para expiar nossas faltas e melhorar-nos. Em nós mesmos está a causa primária do mal, e os maus espíritos mais não fazem do que aproveitar os nossos pendores viciosos em que nos entretêm para nos tentarem.
Cada imperfeição é uma porta aberta à influência deles, ao passo que são impotentes e renunciam a toda tentativa contra os seres perfeitos. É inútil tudo o que possamos fazer para afastá-los se não lhe opusermos decidida e inabalável vontade de permanecer no bem e absoluta renúncia ao mal. Contra nós mesmos, pois, é que precisamos dirigir os nossos esforços. E se o fizermos, os maus espíritos naturalmente se afastarão, porque o mal é que os atrai, ao passo que o bem os repele. Senhor, ampara-nos em nossa fraqueza, inspira-nos pelos nossos anjos guardiães e pelos bons espíritos a vontade de nos corrigirmos de todas as imperfeições, a fim de obstarmos aos espíritos maus o acesso à nossa alma. O mal não é obra tua, Senhor, porquanto o manancial de todo bem nada de mal pode gerar. Somos nós mesmos que criamos o mal, infringindo as tuas leis e fazendo mau uso da liberdade que nos outorgaste. Quando os homens as cumprirdes, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu de mundos mais adiantados que o nosso. O mal não constitui para ninguém uma necessidade fatal e só parece irresistível aos que nele se comprazem. Desde que temos vontade para o fazer, também podemos ter a de praticar o bem, pelo que, ó meu Deus, pedimos a tua assistência e a dos espíritos bons, a fim de resistirmos à tentação. Né? E quando a gente passa, né, e a gente às vezes faz a prece do Pai Nosso de uma forma maquinal, está lá no Evangelho. Né? Quem tem o Evangelho pode acompanhar, pega lá a oração do Pai Nosso. E eles vão trecho por trecho mostrando para a gente qual é o significado. E é um significado muito profundo. Né? Porque afastar do mal a gente acha que é. Né? A gente está assim, imune. Né? Mas essa imunidade a gente adquire com o nosso esforço. Né? É igual a imunidade que nós estamos falando aí, né, da pandemia. Por que às vezes muitas pessoas mais velhas estão assim, ficando aí, ficam internadas e ficam com a Covid e saem, como essa senhora que eu acabei de dizer de 109 anos, né? Porque tem uma imunidade física, mas essa imunidade, a gente precisa entender que ela não é só conquistada com coisas materiais, com medicamentos, não, muito pelo contrário. Né? Ela é conquistada pelos nossos pensamentos, pelas boas emoções, né? Pelo sol, que é tão importante, é fonte de vitamina D, de graça, né? E às vezes a gente fica com preguiça de fazer uma caminhada. Que dia lindo que a gente está tendo aqui na nossa cidade, né? Os dias de inverno, um céu azul, à noite um céu estrelado. Tem até um cometa passando por aí, eu não consegui ver, se alguém conseguiu ver, que bom, porque é um espetáculo, né? Então, a gente tem tudo isso aí de graça. E a gente conquista essa imunidade que vai nos fazer fortes e resistentes a vírus, bactérias. Porque, gente, isso a gente sempre conviveu com isso. Né? Então, de vez em quando, vai vir um desse para dar uma mexida com a gente. Quantas vezes, né, a gente mexe com essas coisas? Eu, na minha área, então, eu sou dentista, então, imagina, a gente está, desde a faculdade, aprende como a gente convive com vírus, com bactérias, e a gente tem que se proteger, desde que a gente se forma, tem que usar os EPIs. Isso para o dentista e para muitas profissões já é o normal. A gente já tem que fazer isso. E de vez em quando a gente fica infectado, de vez em quando a gente baixa a nossa imunidade, a gente abaixa a nossa vibração, e aí a gente fica suscetível a tudo isso. Né? Então é importante a gente entender. Né? Eu trouxe essa palestra para que a gente pudesse refletir um pouco, pensar nessas coisas todas, né, como sobre Deus. Eu ainda estava falando com o pessoal aqui que as palestras que eu fiz, que eu tenho aqui anotado, em janeiro desse ano, eu falei sobre Deus e a reencarnação. Em fevereiro, a importância de compreender Deus. E em março,
foi a última palestra que eu fiz no dia 8, foi sobre a lei do amor. Eu falei, olha como é que as coisas vão se conectando e a gente vai sendo inspirado, a gente vai sendo ajudado, todo mundo aqui no centro, né? Para a gente falar, para a gente levar essa mensagem da doutrina espírita, para levar esperança, para fazer com que essa compreensão que os espíritos já vieram nos trazer desde 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos, nos dê tranquilidade, nos dê harmonia para passar tudo isso de uma forma mais tranquila, mais harmônica, para que a gente trabalhe isso. A gente não pode, né, diante desse entendimento de Deus, que é a inteligência suprema, é justiça infinita, é amor infinito. Nós não estamos abandonados, nós não estamos largados. Há um contexto muito maior. E o que a gente precisa fazer é evoluir. Quanto mais a gente aprender, quanto mais a gente evoluir, mais a gente vai entender que Deus nos ama, que Deus nos criou para sermos perfeitos. Não para nos castigar, não para nos punir, não. Né? Uma inteligência suprema não pode criar alguma coisa para dar errado, para ser imperfeito. Não, tudo é perfeito. A Sueli falou na semana passada. Como a gente está vendo a natureza em muitos aspectos se recuperar. Né? Como a gente tem que ter consciência do quanto a gente consome. Será que a gente realmente precisa consumir dessa forma? Precisa ter, acumular. E de uma hora para outra vem um vírus, ou vem uma outra doença, ou vem um acidente, que quando chega a nossa hora, é a hora da gente ir. E às vezes a gente fica uma existência toda apegado às coisas materiais e deixa o que é mais importante passar em brancas nuvens, que é o amor. A gente está sentindo isso agora. Como está fazendo falta a gente poder se reunir, como a gente aqui no centro. Né? E hoje foi uma experiência muito diferente, porque hoje a gente tem aqui, tem Jorge, tem Márcia, tem Ivan, tem Magui e tem Sueli. Né? Porque a gente tem que ter para gravar. E eu falei, gente, não me deixa sozinho lá, porque já vai ser diferente. Né? Mas como a gente está sentindo falta, né, de vocês aqui sentados, é lógico, vocês vão estar aí, mas é diferente. Né? Tem uma barreira ali física. Mas graças a Deus a tecnologia, graças a Deus o progresso intelectual. Porque a gente já está aqui, é melhor do que nada. Né? Quantas pessoas estão podendo estudar, trabalhar, por causa da internet. Né? Isso é importante, mas o aconchego, o carinho está fazendo falta. E que isso tudo passe rápido e que a gente possa retornar. Muito obrigada, como disse Sueli, vou reforçar. A gente tem a nossa página no Facebook agora, que é o Centro Espírita Friburguense, está lá a foto da nossa Casa Amarela. Nós temos o nosso canal no YouTube, que todas as palestras estão lá, que é o CEF Terna TV. Nós temos também as palestras na Rádio Comunidade 104,9, né? Todo domingo às 8 da manhã e toda segunda às 18 horas. Então, é a forma que a gente está encontrando de estar mais perto de vocês. Se inscrevam no canal, participem aí da página do Facebook, porque é uma forma, por enquanto, da gente estar mais pertinho. E eu confesso que a saudade está grande. Então, que a gente possa logo aí voltar às nossas atividades aqui da casa, voltar aos nossos estudos. Fiquem todos com Deus. Obrigada pela atenção. Desculpa aí se houve alguma diferença, porque a gente, né, olha para o público, olha para a câmera, mas eu acho que no final dá tudo certo. A gente também está se esforçando, também é diferente para a gente. Né? Fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade.